Oi, pessoal, tudo bem? Seguindo agora mais um exercício, um exemplo do exercício, né? Depende de como vocês encaram, resolvido da parte de ciclo de refrigeração. Então, relembrando, a gente vai usar essas equações clássicas aqui para a gente poder resolver esses exemplos: conservação de massa e a conservação de energia, né? Você deve estar meio carequinha de saber o que cada uma delas quer dizer. Está com alguma dúvida, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu faço uma explicação um pouco mais detalhada sobre cada uma delas. Para esse exemplo aqui especificamente, eu vou adotar que todos os equipamentos novamente operam em regime permanente. Então, esses termos aqui, que depende do tempo e a derivada delas em relação ao tempo vão valer zero. E as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Então, os termos de variação de energia cinética, esqueci de botar o ponteiro aqui. Os termos de variação de energia cinética, velocidade ao quadrado sobre 2 e gravidade vezes altura, esses dois termos aqui, tanto na entrada quanto na saída, eles valem zero. Esse exemplo aqui é o 11.137 do livro do Van Wylen, na 6ª edição, que ele trata do quê? É um trocador de calor que pode ser incorporado a um ciclo padrão de refrigeração a ar, do modo indicado na figura abaixo. Então, esse ciclo padrão aqui é um ciclo Brayton inverso, lembra? É um compressor, um trocador de calor com meio alta temperatura, uma turbina e o trocador de calor de baixa temperatura. E foi incorporado aqui um trocador de calor para servir como regenerador. Vamos admitir que os processos de compressão e expansão são adiabáticos, então tem um processo de compressão aqui nesse compressor e um processo de expansão nessa turbina aqui. E para essas condições de temperatura e pressão que estão colocadas aqui no ciclo, qual que é o coeficiente de eficácia desse cara aqui? Qual que é o COP desse ciclo padrão a ar aqui? Então, mais algumas hipóteses. Vamos falar primeiro dos dados que nós temos. Então, eu fiz um desenho para a gente representar os pontos que eu vou considerar nesse ciclo aqui. Então, eu vou ter o ponto 1, entrada do compressor, ponto 2, saída, o ponto 3, saída do trocador de calor para alta temperatura, entre 3 e 4, o trocador de calor, o chamado regenerador, de 4 para 5, a turbina, 5 para 6, o trocador de calor de baixa temperatura, onde consigo o efeito refrigerante, e aí eu fecho os 6 pontos que eu tenho. Os dados que me deram foi o seguinte, então P1 vale 100 kPa, temperatura de 15 graus Celsius. Eu já coloquei aqui em Kelvin, porque eu vou usar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que quando a gente for operar para calcular as variações de entropia, porque os processos de compressão e expansão são adiabático e irreversível, eu preciso trabalhar com a temperatura na escala absoluta de Kelvin, tá bom? Lembrando que Kelvin não tem grau Kelvin, tá, gente? Isso é bastante importante. Grau Celsius existe, grau Kelvin não existe. Então, no ponto 1 eu tenho 100 kPa e 238 Kelvin. Ponto 2 foi da só pressão, de 1400 kPa. Ponto 3 foi da pressão, a mesma pressão de 2, e a temperatura de 288 Kelvin também. No ponto 4, a pressão é dada, 1400, e a temperatura, menos 50 graus Celsius, ou 223 Kelvin. Ponto 5 só foi me dar a pressão de 100 kPa. E no ponto 6, pressão de 100 kPa e temperatura 6 de menos 50 graus Celsius, correspondendo a 223 Kelvin. Então perceba que eu tenho dois níveis de pressão alto, logo após o compressor, pontos 2, 3 e 4, e um nível de pressão baixo, entre 5, 6 e 1. O nível de pressão alto está a 1400 kPa, nível de pressão baixa está a 100 kPa. Tem algumas hipóteses a mais que a gente vai adotar aqui. O ar é o fluido de trabalho. Tá? Então, como o ar é fluido de trabalho, eu vou considerar o modelo de gás ideal. Por quê? Porque o ar não vai mudar de fase em nenhum estado, em nenhum processo vai ter mudança de fase do ar. Então, eu vou simplesmente considerar como factível, para esse caso aqui, uma simplificação bastante útil para a gente, que o modelo adotado para descrever as propriedades termodinâmicas corresponde ao modelo de gás ideal. Todos os processos de compressão ou expansão são adiabáticos e irreversíveis, ou seja, todos os processos de compressão ou expansão são isoentrópicos, e os trocadores de calor não produzem nem consomem potência. Bom, o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo o COP, ele está pedindo o coeficiente de eficácia desse cara aqui. Quem que é o meu produto? O produto é o meu QL, é a retirada de calor do ambiente de baixa temperatura. Quem que eu estou gastando para isso? Meu trabalho líquido.
Quem que é meu trabalho líquido? A soma do trabalho produzido na turbina com o trabalho consumido no compressor. Então, como é que são as equações para esse cara aqui, ó? Para determinar QL, vou considerar aqui, ó, QL mais M vezes H5 menos H6, ó, entalpia no ponto 5 menos entalpia no ponto 6. Isso aqui é o balanço de energia que eu tenho no trocador de calor, que funciona como se fosse o meu evaporador nesse ciclo de refrigeração a gás. Se eu considerar o modelo de gás ideal, então eu tenho que DH, ou seja, a variação de entalpia, ela é igual a CP dt, variação de temperatura. Então, se eu considerar o CP constante e eu integrar entre 5 e 6, eu vou ter que a integral entre H5 e H6 da variação de entalpia, então a integral de DH de H5 a H6, ela é igual a CP, CP já é constante, então ele está fora da integração, de dt entre T5 e T6. De modo que quando eu integrar esse lado esquerdo aqui, eu vou ter H6 menos H5, do lado direito eu vou ter CP constante vezes a variação de temperatura. Ó. Integral de dt de T5 a T6 é T6 menos T5. Então, o meu QL, na verdade, eu posso escrever ele como vazão mássica vezes CP T6 menos T5. Ó. Substituir a variação de entalpia por esse produto do calor específico à pressão constante CP vezes a diferença de temperatura. A potência líquida é quem? É a potência que é consumida no compressor e a potência que é produzida na turbina. Então, o W líquido meu é a soma entre a potência da turbina e a potência do compressor. No compressor eu tenho quem? Ó? Potência do compressor menos WC, mais, já substituindo aqui, eu considero como gás ideal, mais CP T1 menos T2. Então, essa equação aqui ó, me descreve a conservação de energia no compressor. Ó. Então, a potência consumida no compressor, vazão mássica, vezes CP, vezes a variação de temperatura entre T1 menos T2. Na turbina, ó, similar. Potência da turbina, menos a potência da turbina, mais M vezes CP, T4 menos T5, ó, temperatura de entrada, menos a temperatura de saída. De modo que a potência da turbina, a potência produzida pela turbina, é o produto M, vazão mássica, CP, calor específico à pressão constante, vezes a diferença de temperatura. Vou substituir aqui no meu COP. Então, o que acontece? O meu QL ele é MCP T6 menos T5. Né? A potência líquida é a potência do compressor mais a potência da turbina. Então, coloquei lá MCP T1 menos T2, MCP T4 menos T5. Se vocês olharem bem, eu tenho MCP tanto em cima quanto embaixo em todos os termos. Então, eu vou cortar esse produto M vezes CP. De modo que o meu COP, no fim, ele fica dependendo somente das temperaturas. T6 menos T5 na parte do numerador. E essa diferença T1 menos T4, mais essa diferença T4 menos T5 no denominador. Quais dados que nós temos? A gente tem T1, T3, T4 e T6. Essas temperaturas foram dadas no enunciado do exercício. Então, falta determinar quem? Falta T2 e falta T5. Para a gente poder calcular o COP e fechar esse exercício aqui com chave de ouro. Como é que a gente vai fazer esse T2? Ó, T2 é a temperatura na saída do compressor. Isso quer dizer que, lembrando, se o processo de compressão é adiabático e reversível, logo o processo é isentrópico, ou seja, não tem variação de entropia nesse compressor. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, lembrando lá dos conceitos das equações para determinar a entropia de um gás ideal. Ó. ds, variação de entropia, é igual a Cp dt sobre T, né? Diferencial de temperatura sobre a temperatura, menos R. Lembrando que esse R aqui é quem? Constante do gás ar. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o ar aqui. Ó. Não confundir esse R aqui com R barra molar, que é aquele que vale 8,314. Esse R aqui é a constante do gás específico, no caso nosso aqui, o ar. Menos R, dP sobre P. dP é o diferencial de pressão, P a pressão. Se eu integrar entre os estados 1 e 2, considerando tanto o CP quanto o R constante, então se eu integrar do lado direito da equação, eu vou ter integral de 1 até 2 de ds, do lado direito, de 1 até 2 CP dt sobre T, menos de 1 até 2 R dP sobre P. De modo que quando eu integrar esses dois lados, vai acontecer o quê? Do lado esquerdo, eu vou ter S2 menos S1,
Opa, perdão, gente. Caiu alguma coisa aqui. Igual a CP é integral de 1 até 2 de dt sobre t, menos R é integral de 1 até 2 de dp sobre p. Quando eu integrar esse cara aqui, o que vai acontecer? Do lado esquerdo eu vou ter S2 menos S1. Do lado direito eu vou ter CP, a integral de dt sobre t de 1 até 2 é ln de t2 sobre t1, menos R, a integral de dp sobre p, ln de p2 sobre p1. Lembrando que S2 menos S1, como o processo ele é adiabático e reversível, ou seja, isentrópico, S2 menos S1 tem que valer zero. Então, do lado esquerdo eu vou ter zero, vou manter esse lado aqui direito, CP ln de T2 sobre T1, menos R ln de P2 sobre P1. Vou dar uma rearranjada, passar o CP ln de T2 sobre T1 para o lado esquerdo. Aí quando eu passar para o lado de cá, eu posso, por as regras de logaritmo, passar o CP para o expoente do ln. Então, fiz isso aqui para o lado esquerdo e para o lado direito. Tem ln dos dois lados. Vou cortar esse ln aqui. E vai sobrar T2 sobre T1 elevado a CP, P2 sobre P1 elevado a R. Lembrando que a gente está procurando T2. Então, eu vou isolar T2 aí, ó, de modo que o T2 fica T1 vezes P2 por P1 elevado a RCP, R sobre CP. Da tabela 5, que é a tabela de propriedades para gás ideal, eu tenho que o CP do ar vale 1,0035 kJ por quilograma Kelvin e o R do ar vale 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Substituindo lá, eu vou ter que o meu T2 vale 612 Kelvin. Então, essa aqui foi a primeira parte para calcular a temperatura na saída do compressor. Qual outra temperatura que está faltando? Está faltando T5, que é na saída da turbina. Aí o processo é o mesmo. Também lembra que o processo de expansão também é adiabático e reversível? Então, na turbina, eu também tenho um processo isentrópico, ds igual a zero. E aí, já simplificando aqui, eu tenho que na turbina S4 menos S5, né? Entrada da turbina 4, saída da turbina 0,5. S4 menos S5 é igual a CP ln de T4 sobre T5 menos R ln de P4 dividido por P5. Lembrando que a turbina também é isentrópica, então o lado esquerdo da equação é nulo, vale zero. Então eu vou ter lá 0, CP ln de T4 sobre T5, menos R ln de P4 por P5. Fazendo as mesmas operações que eu fiz anteriormente, separando os ln, cortando o ln e tal, eu vou ter que T4, ele vai valer quem? Perdão, T4, é T5, gente, perdão, nós estamos procurando a temperatura de saída da turbina. T5 é quem? É T4, temperatura de entrada, dividido por P4 sobre P5, R sobre CP. Substituindo, ó, T5, 104 Kelvin. Repara, gente, que eu estou trabalhando com as temperaturas na escala Kelvin, porque quando você está tratando de entropia, variações de entropia, a entropia é sempre calculada em relação à temperatura, à escala da temperatura absoluta. Então, falou de entropia, sempre tem que colocar todo mundo em Kelvin, tá bom? E aí, para terminar, o COP, lembra que era uma diferença de temperatura? Então, esse cara aqui de cima é o QL, esse cara aqui é a potência do compressor, e esse cara aqui é a potência da turbina. Fazendo essa conta aqui, ó, 0,574 foi o meu COP desse sistema de refrigeração a gás, incorporando já um trocador de calor como regenerador entre a saída da turbina e a entrada do compressor. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma questão? Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Não entendeu alguma passagem? Põe nos comentários aí, manda e-mail para a gente. E por hora é mais um exemplo. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um para poder fechar essa sequência de ciclo de refrigeração. Até mais, gente!